A palavra ecologia foi criada em 1866 por Ernst Haeckel, um discípulo de Darwin. E ele definiu assim a ecologia: é o conjunto das relações que os seres vivos e não vivos entretêm entre si e todos eles juntos com o meio ambiente. O fato é que todos vivemos juntos na mesma casa comum, um ajudando o outro, fazendo que todos possam coevoluir. Ocorre que a ecologia ficou na universidade, era um subcapítulo da biologia. Mas a partir dos anos 60, quando surgiu a crise ecológica, a ecologia caiu na rua, se transformou num tema político. E talvez hoje é o tema que mais mobiliza as pessoas, porque da ecologia depende o futuro do planeta Terra e o futuro da humanidade. A ecologia estuda fundamentalmente, como dissemos, relações. Então nós temos, para entender bem a ecologia, aprofundar o que é meio ambiente e o que é o conjunto dos meios ambientes, que é o planeta Terra. Meio ambiente, primeiro, não é meio ambiente, é ambiente inteiro. Porque o ser humano pertence ao meio ambiente. Eu estou sentado aqui, respiro ar, bebo água, estou exposto à luz, tudo isso é importante para a vida. Então eu sou parte do meio ambiente. Mas meio ambiente mais ainda. Quando nos anos 50, dois grandes cientistas norte-americanos descobriram o código genético, aí surgiu uma realidade que eles jamais imaginavam, que todas as formas de vida, desde a bactéria mais originária, passando pelos dinossauros, os cavalos, os colibris, chegando a nós, todos os seres vivos, têm o mesmo alfabeto biológico de base. Isto é, todos são construídos com os mesmos 30 aminoácidos e as mesmas 4 bases fosfatadas. Isso significa que nós todos somos irmãos e irmãs. Apenas a combinação dessas sílabas, desse alfabeto, faz a diferença das espécies e assim da biodiversidade. Aquilo que São Francisco intuiu há 800 anos atrás, chamando a todos os seres irmãos e irmãs, a formiga do caminho, a árvore, o sol e a lua, nós hoje sabemos por uma experiência científica. Nós formamos, na verdade, não o meio ambiente, formamos a grande comunidade de vida. Então, o meio ambiente tem que ser enriquecido com essa compreensão mais globalizante. Segunda compreensão que importa aprofundar é o conceito de terra. Terra não é aquilo que está nos manuais. Há esse planeta composto de partes elevadas, que são os continentes, e as partes líquidas, os rios, mares e oceanos. Essa é uma ideia pobre. Os cientistas chegaram a descobrir aquilo que os astronautas lá de suas naves espaciais intuíram, que vendo de lá de fora, Terra e humanidade não têm diferença, formam uma grande unidade. Então se deram conta que a Terra não só tem vida sobre ela, mas que a Terra mesma, como um todo, é um superorganismo vivo, se comporta como um ser vivo e deram o nome a ela de Gaia. Ela tem um equilíbrio tão sutil que só um ser vivo tem. Por exemplo, há milhões e milhões de anos ela tem sempre 21% de oxigênio. Se descesse a 17%, 15%, nós desmaiaríamos. Se subisse a 27%, 28%, não poderíamos acender um fósforo porque incendiaríamos o oxigênio. A salinização dos oceanos é sempre igual. Os oceanos têm 3,4% de sal e essa quantidade é suficiente para manter os climas regulados,
o oxigênio da atmosfera e as condições básicas da vida. Da mesma forma, o nitrogênio, que nos faz crescer, a nós e as plantas, é sempre 79%. Assim, todos os elementos. E nós sabemos hoje que os elementos são iguais em todo o universo, no nosso corpo, nas estrelas e a própria Terra. Então, Terra é um superorganismo vivo que se autorregula. Qual é o problema que nós temos hoje com a Terra? Que ela não consegue se autoequilibrar sozinha. Ela entrou num processo de caos. Por isso há tempestades, há inundações, há secas. Nós temos que ajudar a Terra a encontrar um equilíbrio. Foi o que nos disseram esses cientistas que mediram o clima da Terra. Nós não estamos indo ao encontro do aquecimento, nós estamos dentro do aquecimento. Ele vai crescer de 1,6 e eventualmente até 6 graus. Isto poderá trazer consequências extremamente danosas para todo o sistema da vida. Milhares de espécies poderão desaparecer e até o próprio ser humano poderá desaparecer em bilhões e bilhões de pessoas. Então, a ecologia como meio ambiente, como grande comunidade de vida, tem que ser preservada, caso contrário, nós vamos ao encontro do caminho já percorrido pelos dinossauros. Duas coisas são importantes a serem feitas. Primeiro, adaptar-nos ao sistema Terra, adaptarmos à nova situação. Isto é, mudarmos o modo de produção que não seja tão poluente, gastarmos menos água, contaminarmos menos os solos, envenenarmos menos os ares, porque se não fizermos isso, o aquecimento vai subir e a Terra vai entrar mais ainda em caos. Segundo, é minimizar as consequências negativas. E isso deverá ser feito pelos governos, pelas grandes empresas, investindo pelo menos 400 bilhões de dólares ao ano para estabilizar o clima da Terra em 2 graus. Porque se nós não estabilizarmos, já agora, as calotas polares começam a derreter, os oceanos subir em até 59 centímetros e a situação caótica de grandes tufões e tempestades poderão crescer no mundo inteiro. O grande problema da Terra é o crescimento do dióxido de carbono, aqueles gases poluentes que vêm de nossos carros, que vêm das grandes queimadas da Amazônia. Todo ano são lançados no ar 27 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Se nós densificarmos isso, daria uma montanha de 1,5 km de altura com 19 quilômetros de base. A questão é como a Terra vai digerir tudo isso. Será um trabalho imenso, ela não está conseguindo sozinha. Daí o ser humano, que tem inteligência, que tem tecnologia, deve ajudar a Terra. Mas não basta a tecnologia. Não podemos, para diminuir a ferocidade do lobo, simplesmente limar os dentes dele, porque ele mantém sua ferocidade. Da mesma forma que não basta ter fábricas menos poluentes, nós temos que ter um outro tipo de civilização, que não explore demasiadamente a Terra, que não polua. Por isso, a grande palavra-chave para a ecologia ambiental é qualidade de vida, para nós, para as plantas, para os animais, para que todos possam conviver e coevoluir. Desta vez não haverá uma arca de Noé que salve alguns e deixa perecer os demais. Ou nos salvamos todos, ou perecemos todos. O ser humano não vive apenas dentro do meio ambiente, na grande comunidade de vida. Ele vive também em sociedades. A ecologia social estuda as formas como as sociedades se relacionam com a natureza, como organizam o modo de produção,
como distribuem os recursos produzidos, como tratam os dejetos, como dividem os recursos escassos, como água, para toda a população. Ocorre que as sociedades, de forma diferente, se relacionaram com a natureza. Os nossos indígenas, por exemplo, tomemos os tupi-guaranis, quando eles vão derrubar uma árvore, eles fazem todo um rito pedindo desculpa da árvore, porque eles precisam para fazer uma canoa, fazer uma porta, um remo. Nós não. Nós vamos com a motosserra e vamos derrubando logo dezenas de árvores, sem qualquer respeito, sem qualquer sentido de comunidade com as árvores. A nossa civilização, que hoje é globalizada, vive de uma dupla ilusão. Uma ilusão que os recursos da terra são ilimitados, uma espécie de baú do qual podemos tirar continuamente tudo o que precisamos e podemos nos desenvolver infinitamente na direção do futuro. Isso é uma ilusão. Hoje nós sabemos que os recursos são escassos porque a terra é pequena, velha e finita. E segundo, que não podemos ir para frente nessa linha nos desenvolvendo mais e mais, porque a terra não aguenta. Já se fizeram os cálculos que se os países ricos como a Europa, Japão, Estados Unidos quisessem democratizar, universalizar o bem-estar deles para toda a terra, nós precisaríamos 3 terras iguais a essa para atender as populações, o que é ridículo. Então nós temos que ter um desenvolvimento sustentável, melhor dito, um modo sustentável de viver. É uma maneira de trabalhar os recursos escassos e aqueles renováveis e aqueles que não são renováveis, como o carvão, como o petróleo, como conviver de tal maneira que prolonguemos a vida, possamos manter as pessoas com relativa felicidade, mas não só as pessoas, a comunidade de vida, as plantas, os animais. Ocorre que a nossa sociedade é profundamente desigual. As 3 pessoas mais ricas do mundo possuem mais riqueza do que 42 nações, onde vivem 600 milhões de pessoas. 257 pessoas têm a riqueza correspondente a 2,8 bilhões de pessoas. Isto é, quase metade da humanidade. Então aqui é uma profunda injustiça. Temos 2 tipos de injustiça. A ecológica, maltratamos a terra, poluímos as águas, deixamos as pessoas morarem em lugares perigosos, poluímos os ares, isto é, agredimos a natureza. E há uma injustiça social porque produzimos imensas desigualdades, deixamos 800 milhões passando fome e mais de 1 bilhão de pessoas tomando águas maltratadas, de tal forma que 70% das doenças provém de águas maltratadas. A ecologia social, ela tem que discutir o tipo de sociedade, porque essa sociedade não é boa para a grande maioria da humanidade e não é boa para o próprio planeta Terra. Ele é bom, esse sistema, apenas para 1,6 bilhões de pessoas. Ocorre que nós somos 6 bilhões de pessoas. Então, para a grande maioria, esse sistema é prejudicial. E por isso, o desafio que vem de todas as partes do mundo é reinventar uma sociedade na qual todos possam caber, a natureza incluída. Para mudar o clima da Terra e estabilizá-lo, temos que criar outro tipo de relações entre nós, então ecologia social, e com a natureza, ecologia ambiental. Se nós não fizermos isso, nós podemos assistir a grandes devastações. No ano 2030, por aí, começaria a era das desolações e das tribulações. Então nós não queremos isso. O instinto da vida
é poder viver mais e melhor, e não enfrentar a morte. E a missão dos seres humanos é serem os cuidadores, aqueles que com inteligência, com sabedoria, com técnica, criam condições para que a vida nesse planeta, que já tem 3,8 bilhões de anos, possa continuar, possa se enriquecer, que as sociedades não vivam relações de exploração ilimitada da natureza, mas que use a natureza de forma racional. Então, o que nós precisamos é uma sociedade sustentável. Uma sociedade sustentável é aquela que permite, ao longo das gerações, uma vida de qualidade às suas populações e à natureza. Sociedade sustentável é aquela que sabe usar os recursos renováveis e permite que a terra se recupere. Sociedade sustentável é aquela que usa os recursos não renováveis, como petróleo, carvão e outros, de maneira sábia, racional, não só para nós, mas também para as futuras gerações que vêm depois de nós. Sociedade sustentável é aquela que, com os recursos que as regiões têm, que nós chamamos de ecossistemas ou biomas, bioma cerrado, bioma semiárido, bioma atlântico, pode oferecer a melhor qualidade de vida possível à sua população. Sociedade sustentável é aquela que reduz a pobreza e permite que todos possam viver numa relativa equidade, numa relativa participação de todos os recursos que nós todos participamos. Se nós não fizermos essas mudanças na sociedade, nos comportamentos em relação com a natureza, nós seguramente não conseguiremos equilibrar os climas, fazer que a Terra suporte essa passagem para formas mais altas de relação com as demais partes da natureza, com os climas novos, se nós não fizermos esse esforço. As empresas todas, as pessoas começando por elas mesmas, tratando os dejetos, a água, não contaminando os solos, fazendo uma terapia da linguagem, não ofendendo as pessoas, porque tudo isso pertence à ecologia social. Se não fizermos essa mudança de mentes e corações, nós não conseguiremos garantir um futuro feliz para nós e para todo o sistema de vida. Tão importante quanto a ecologia ambiental e social é a ecologia mental. A ecologia mental tem a ver com a mente e com aquilo que está dentro da mente. Porque muitas visões de mundo, muitos valores e antivalores, muitos preconceitos, grande parte da agressão nossa contra a natureza ou o descuido com os dejetos, nascem de dentro de nossa mente, porque temos uma mente distorcida por hábitos culturais, por vícios próprios daquelas regiões, que têm uma relação com a natureza que não salvaguarda a biodiversidade, não protege os seres vivos, maltrata as próprias populações, mantendo-os na pobreza, na doença. Tudo isso nasce de dentro do ser humano. Então, o que nós precisamos, e esta é a palavra-chave da ecologia mental, é de ter novas mentes e novos corações. E essa é uma tarefa difícil. O próprio Einstein dizia que é mais fácil desintegrar um átomo do que tirar um preconceito da cabeça de uma pessoa. Mas nós temos que fazer. Então há duas tarefas de base. Uma que é remover os obstáculos para remontar a nossa mente e segundo é colocar outras placas de orientação para que sigamos o caminho ecologicamente correto.
A primeira dificuldade que temos, que é um obstáculo, é a nossa indiferença. Imaginarmos que podemos deixar as coisas correrem como são, porque a própria terra é rica, abundante suficientemente, de ela resolver os seus problemas. Isso é o pior que nos pode acontecer, porque se deixarmos a terra na situação degradada em que ela está, num processo altamente caótico, nós vamos efetivamente na direção de uma tragédia coletiva, de vidas humanas, de espécies e do próprio equilíbrio que permite a coevolução e a coexistência de todos os seres vivos. Então temos que tomar consciência, acompanhar a discussão mundial e mudar nossos hábitos. O segundo grande obstáculo é o consumismo. Nós estamos acostumados a consumir, imaginando que a terra é ilimitada e é um consumo individualista, nada solidário. Hoje nós temos que consumir de forma racional, solidária, pensando não só em nós, mas na inteira humanidade. Há 800 milhões passando fome e 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que são obesas, comem demais, porque é o consumismo. Um terceiro obstáculo é a falta de cuidado. Nós não cuidamos com os equilíbrios da própria natureza, não cuidamos dos nossos lixos em casa, não cuidamos do ar que respiramos, dos solos que pisamos. Tudo isso está contaminado, especialmente os nossos alimentos que são em grande parte quimicalizados. Então nós temos que ter consciência de cuidar das coisas e de uma ética do cuidado. Mais importante que remover obstáculos é termos pistas novas. E as pistas novas se constroem superando aquilo que nós chamamos o antropocentrismo, que coloca o ser humano no centro de tudo, e se as coisas têm algum valor, se diz, é porque elas se ordenam ao ser humano. Essa visão de que o ser humano é o rei e rainha do universo é uma ideia errada. Quando a Terra estava em 99,98% pronta, surgiu o ser humano. A Terra não precisou do ser humano para elaborar sua imensa biodiversidade. Não precisou do ser humano para criar essa imensa beleza que nós apreciamos. O ser humano apareceu no fim como um elo dentro da cadeia da vida, mas um elo que tem uma singularidade. Ele é um elo ético. E quando dizemos ético, significa que é um elo responsável. E se é responsável, ele se dá conta das consequências de seus atos. Então devemos agir de tal maneira que nossos atos não sejam destrutivos da natureza, que não prejudicam as plantas, os solos, os animais. Isso é a responsabilidade. Em segundo lugar, devemos incorporar o valor da cooperação. Hoje a economia, o mercado, não tem nada de cooperativo, porque se regem pela lógica da competição e só o mais forte triunfa. O fraco ou é derrotado ou é engolido pelos outros, quando a lei suprema do universo é a cooperação de todos com todos. Porque tudo tem a ver com tudo, em todos os pontos, em todos os momentos. Os seres todos se interajudam para poder coexistir, coevoluir e se tornarem fortes, porque um fraco mais um fraco não são dois fracos, é um forte, e assim faz a natureza. Então nós devemos ser cooperativos, cuidar daqueles que são mais fracos, integrar aqueles que estão excluídos, e impedir que a humanidade se bifurque entre aqueles que tudo têm, todos os meios de vida, e aqueles que não têm o mínimo suficiente para sobreviver. Então a família humana tem que se manter unida, não pode ser bifurcada entre os que comem e aqueles que não comem. Em terceiro lugar, devemos desenvolver espiritualidade. Espiritualidade é aquele conjunto de valores, significados que acompanham a nossa vida até a nossa morte e que dão sentido à nossa vida.
Espiritualidade não é monopólio das religiões, é o profundo humano. Sempre que o ser humano olha o céu estrelado, ele se pergunta, quem se esconde atrás daquelas estrelas? Quando ele se debruça sobre uma criança recém-nascida, ele se enche de admiração pelo mistério da vida. Quando ele pergunta, de onde venho, para onde vou, qual é o meu lugar no conjunto dos seres? Aí surge aquilo que é a espiritualidade. E a espiritualidade é capaz de perceber que as coisas não estão jogadas, que é um elo que une, reúne, liga e religa todas as coisas, e esse elo nós chamamos Deus, que está empapando a realidade. E a pessoa inteligente, aberta, tira esse Deus do anonimato, se enche de reverência, sente-se na palma da mão de Deus, esse Deus que sustenta o inteiro universo. Então, cultivar a espiritualidade tem como efeito que cresce em nós a generosidade, cresce a cooperação, cresce a capacidade de conviver com os diferentes, não excluir ninguém. E surge aquela serenidade que nos faz acolher a vida assim como ela é, com seus altos e baixos, e pode acolher a própria morte, com uma grande invenção da vida, para a vida passar para um outro nível e continuar florescendo. Tudo isso faz a ecologia mental, que tem como palavra-chave isso, mudar nossas mentes, nossos corações. Talvez uma palavra bíblica nos inspire. Deus diz, faço uma aliança com vocês, invoco o céu e a terra. Busquem a vida para viver, vocês e todos os descendentes. Não busquem a morte, escolham a vida. Se nós escolhermos a vida, fazemos que a vida se reproduza, seja forte e continue forte sobre esse planeta. Junto com a ecologia ambiental, social e mental, há a ecologia integral. Como a palavra diz, ela procura integrar todas as coisas. Porque a Terra é um planeta, é um corpo, ao lado de bilhões e bilhões de outros corpos. Ela é o terceiro planeta do Sistema Solar, Sol esse que é um entre outros 200 bilhões de sóis, dentro da nossa Via Láctea, que é uma entre outras 100 bilhões de galáxias, e o nosso Sistema Solar está situado a 29 mil anos-luz do centro dessa galáxia, na espiral de Órion, na parte interna dele. Então é um pequeno pontozinho minúsculo. Nós estamos lá. E pensando sobre tudo isso, e nos sentindo também unidos com tudo isso. Então a Terra é parte de um todo, e o ser humano é um microcosmos, o cosmos inteiro em miniatura. Porque os elementos todos pelos quais o universo é feito são constituídos também para formar o nosso próprio corpo. E tudo isso já tem 13,7 bilhões de anos. Hoje nós sabemos a idade do universo, porque os cientistas descobriram um ruído que vem de todas as partes do mundo, um ruído muito pequenininho, que é o último eco da grande explosão que ocorreu, medindo a luz das estrelas mais distantes, uma explosão que ocorreu há 13,7 bilhões de anos atrás. É aquilo que chamamos do Big Bang. Havia um pontozinho minúsculo, milhares de vezes menos que a cabeça de um alfinete, mas carregado de energia e matéria. Todos nós estávamos um dia lá dentro, unidos, com uma pequena família altamente condensada. De repente, esse pequeno ponto se inflaciona até atingir a forma de uma bola e depois explode. E aí começa a expansão do universo.
se formam os gases que se condensam, se formam as grandes estrelas vermelhas, e essas são importantes, porque elas funcionaram como fornalhas, dentro das quais se elaboraram todos os tijolinhos que compõem os seres todos do universo. Isto é, o oxigênio, o ferro, o enxofre, o ouro, todos os elementos que compõem as estrelas, também o nosso corpo e toda a nossa existência. Então nós estávamos um dia no coração das grandes estrelas. Então nós somos seres cósmicos e nunca devemos esquecer que nós somos parte desse todo. Curiosamente, os povos antigos e os povos originários, como os nossos indígenas, Yanomamis, Tupis, Guaranis e outros, se sentem ligados ao universo, se sentem irmãos das estrelas, filhos e filhas do Sol. Nós perdemos essa noção, precisamos resgatá-la, porque todas as ciências modernas, a cosmologia, a astrofísica, nos mostram que nós somos parte desse todo. Agora, o ser humano tem algo singular, que só ele tem consciência disso. Não tem consciência o cavalo, não tem consciência o gatinho. Nós, seres humanos, temos consciência que estamos ligados a tudo isso, e quando essa consciência se desperta em nós, o primeiro sentimento que vem à tona é o sentimento de reverência e de respeito pela grandiosidade do universo. Nós somos pequeninhos, mas somos portadores de consciência, de inteligência, de amor. Com o pensamento habitamos as estrelas, até as mais distantes. Então nós somos seres singulares nesse universo. E junto com esse respeito surge essa veneração. E a grande pergunta, como é que as coisas estão todas juntas? Como é que não é nada caótico, mas as estrelas não caem sobre nossas cabeças? Aí os cientistas nos dizem que todo o universo é suportado por 4 energias, 4 forças. A gravitacional, que atrai todos os seres, para um não fugir do outro. A eletromagnética, que faz as combinações químicas. A nuclear fraca, que mantém o átomo com seus elétrons. E a nuclear forte, que faz a irradiação e faz a luminosidade do inteiro universo. Então essas 4 energias sustentam tudo, a galáxia mais distante e o nosso próprio corpo. Então nós somos unidos por essas energias e faz com que formamos um único grande cosmos. Mas o ser humano, como é um ser espiritual, coloca questões e diz: como surgiu tudo isso? O que havia antes do antes? O que havia antes do Big Bang, antes daquele pontozinho? Não era o nada, porque do nada não vem nada. O que havia antes era o mistério, era o inefável, era aquele transfundo de energia que os cientistas chamam de vácuo quântico, mas que não tem nada de vácuo, porque ele é pleno de energias, de onde tudo sai e para onde tudo volta. Que essa energia está atrás de cada ser, está atrás de todo o universo, atrás de cada um de nós, que nos faz viver, respirar, pensar, amar. Que essa energia tem as características que as religiões atribuem à fonte originária de todo ser, que é Deus. Então, por detrás estava esse mistério. Nós não temos nome para ele, por isso é melhor calar do que falar. Mas nós notamos que as coisas não estão jogadas, formam uma rede de relações. Tudo está unido a tudo, o que nos faz pensar que essa última realidade que tudo sustenta, ela também seja uma rede de relações, seja amor, seja comunhão. E que o ser humano pode entrar em contato com essa realidade, pode dialogar, pode sentir a sua força dentro. Quando falamos de entusiasmo, a palavra entusiasmo, na sua filologia, significa ter um Deus dentro. Então esse entusiasmo que nos faz trabalhar, nos faz viver, nos faz amar, é a presença do Deus interior. Interior a nós e interior a todas as coisas. Então, o coração da pedra, o coração da planta, o nosso coração e o coração de Deus faz um único e grande coração. Então,
Então o ser humano não está perdido nesse universo. Ele está dentro com outros grandes irmãos e irmãs, formando a grande comunidade cósmica, a grande família de Deus, e nós existimos para um dia podermos irradiar. Se nós nascemos no coração das grandes estrelas, significa que nós nascemos e vivemos para irradiar. Mesmo que soframos, tenhamos travessias difíceis, mas a vocação humana é brilhar, é irradiar, porque esse é o desígnio do universo e é o propósito do Criador.